Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Banking. 26 de janeiro, essa aceleração das mortes e as contaminações aqui no Brasil já está desencadeando revisões para baixo, né, na estimativa de PIB para 2021. Mas assim, o intervalo dessas projeções ele ainda é bastante amplo e tem analista muito bom estimando o crescimento de 2,5% e tem outros também muito bons estimando o crescimento de 4%. Então, assim, pessoal, isso só para denotar, para demonstrar a incerteza em relação a tudo isso. Óbvio, né, a velocidade de imunização, né, a curva de imunização da população é que é fundamental para determinar esses cenários aí dos economistas e tem muita dúvida ainda a esse respeito. Mas, né, como a gente pode ver, o primeiro trimestre, que é fundamental para definir o crescimento do ano por questões estatísticas, ele vai ficando comprometido, né? A gente vê enquanto as mortes estão crescendo demais e os leitos de hospitais aí com uma ocupação mais elevada, os governos, né, algumas autoridades já estão decretando restrições mais severas para a circulação, funcionamento de certas atividades, né? Exemplo do que já está acontecendo em São Paulo e isso tem que ser incorporado nas projeções dos economistas, tá? Mas ainda assim, é curioso notar que os índices de mobilidade disponíveis aí, eles mostram que até agora o confinamento das pessoas está bem distante daquilo que a gente observou durante a primeira onda da Covid lá, né, no segundo, terceiro trimestres, tá? Mas assim, imagina-se que com essas estatísticas de novos casos, essa situação mais crítica da pandemia, a tendência é sim que as pessoas evitem mais as atividades que envolvem contato pessoal, mas isso não deve acontecer, como não está acontecendo, de maneira tão radical, né? A gente sabe que para muita gente essas quarentenas severas são quase que uma impossibilidade, né, na prática. E o prazo de aderência para essas quarentenas a gente vê que ele acaba sendo muito limitado, né? Então aí tem um trade-off em termos de saúde versus a economia, né? As pessoas não se confinam tanto, isso minimiza o impacto na economia, mas por outro lado as contaminações, né, a disseminação do vírus, ela acaba ganhando a maior velocidade, tá? Assim, enquanto isso, né, no que tange ao processo de imunização e tudo mais, foi liberado lá da China o envio dos insumos para a produção das vacinas aqui no Brasil. Então esse envio deve acontecer nos próximos dias, né, depois de tanto ruído aí, burocrático, diplomático, enfim. O atraso desse envio em relação aos prazos originalmente acordados já implica, né, em postergação da disponibilização final dessas doses aqui para a população, mas isso também já estava incorporado nas expectativas. O fato de finalmente ter sido liberado até constitui uma surpresa positiva nesse sentido, né? Por hora, aquelas vacinas vindas da Índia e outras que já estavam prontas aqui, elas estão sendo utilizadas, mas é sabido que a quantidade ela é ínfima, né, na comparação com a nossa necessidade, mesmo para aqueles primeiros grupos elegíveis, né, como profissional de saúde, idosos, etc. E tal. Politicamente, tem pesquisas mostrando, né, queda de popularidade do presidente da República, isso gera uma maior pressão, né, para ações mais incisivas de combate à pandemia e também alimentam mais especulação sobre a necessidade de novos gastos ou transferência de renda para as famílias e para a população mais necessitada, né, mais afetada pelo efeito da Covid-19. Aparentemente, assim, o Bolsonaro está argumentando em favor de conciliar eventual extensão de auxílio emergencial ou remodelagem do Bolsa Família, qualquer coisa que o valha, com reformas fiscais, né, como a PEC emergencial, que é aquela que regulamenta e controla outras despesas. Então vamos ver se essas duas coisas vêm em conjunto, tanto melhor, né? Assim, muitos economistas e lideranças no Congresso, inclusive aqueles com maiores chances aí de assumir o comando da Câmara e do Senado, né, em fevereiro, eles advogam sim, de alguma forma, uma manutenção do tal do Corona Voucher, mas eles também, né, na linha do Bolsonaro, estão falando no sentido de buscar meios de acomodar
essa despesa aí dentro do teto dos gastos ou lançar mão de outras contrapartidas aí que demonstrem responsabilidade com as contas públicas, como as reformas, né, PEC emergencial, Pacto Federativo, eventualmente reforma administrativa ou coisas do gênero, tá? Agora, enquanto essas dúvidas aí ficam ecoando e as eleições mesmo, né, para as mesas diretoras da Câmara e do Senado não acontecem, fica tudo num tom especulativo e os mercados aí bastante voláteis, né, buscando algum tipo de equilíbrio, né? A gente acha que vai continuar ainda essa volatilidade e os ruídos na comunicação sobre o desenrolar de todos esses processos, eles ainda podem estressar mais os ativos, mas no fim a gente acha que a ruptura com o compromisso fiscal não deve acontecer, né? Mesmo que não tenha um respeito rigoroso ao teto dos gastos. A gente segue enxergando assim que os efeitos negativos para a própria classe política são muito mais deletérios se eles se descuidarem completamente do controle das contas públicas. Então é aquela visão de que a corda estica, mas ela não rompe, né? Então, assim, algum caminho deve ser encontrado e, na medida que os preços de mercado vão ficando mais estressados, vão descontando mais riscos, a gente também fica atento porque eles tendem a ficar mais atraentes, né, a despeito da diversidade das notícias, tá? Sobre a corrida para a presidência da Câmara, a sensação é de que o candidato apoiado aí pelo Planalto, o Arthur Lira, ele vai ganhando força nas negociações bilaterais que ele está fazendo com diversos deputados. A eventual vitória dele, em tese, traria mais tranquilidade para o governo, para tramitar a agenda aí, que ele tem em mente, mas é sabido também que essa queda de popularidade do Bolsonaro ela alavanca o poder de barganha do Arthur Lira nas reivindicações que ele deve trazer, tá? No exterior, os analistas estão escrutinando a capacidade do Joe Biden de conseguir mesmo levar adiante esse novo pacote de socorro de 1,9 tri, especialmente com a economia já se recuperando, né? Então, assim, sem falar dos republicanos, tem bastante democrata que está mais ao centro, que discorda da necessidade de um pacote tão ambicioso nesse momento, né? Por isso, parece até mais provável que tenha um pacote, no fim, um pouco menos, que aconteça num montante menos expressivo, tá? Enquanto isso, essa semana está todo mundo aguardando a reunião de política monetária do Federal Reserve, né? E provavelmente a instituição ela tende a transmitir de novo uma mensagem no sentido de que vai preservar ainda muitos estímulos para a economia. Eu fico por aqui, bom dia a todos.